A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Jeremias, do capítulo 3 ao capítulo 11, e Salmos do capítulo 94 ao capítulo 96. Amém? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas, para que o Evangelho chegue mais distante. Vamos orar? Senhor meu Pai, te agradecemos mais uma vez meditar na tua palavra. Tome tuas mãos nas nossas vidas, Senhor. Seja conosco para que a gente jamais se desvie da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 3, versículo 16, o texto diz assim: Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Então, primeiro vamos ao sentido da palavra atalaia. Em algumas traduções, como a da Bruna aqui, já está mais explícito, né? Que é o vigia, o guarda, o sentinela, aquele que tem a condição de cuidar, né, do povo. Então, Deus fala para o profeta Ezequiel: você será o atalaia de Israel. Ou seja, você agora como profeta vai ter a condição, possibilidade e obrigação de cuidar do povo. Se eu te mandar ir, você vai. Se eu te mandar voltar, você volta. Se eu te mandar falar, você fala. E se eu mandar você calar, você cala. Amém? Então, aqui ele deixa bem claro uma lição não só para o profeta, mas como para nós. Nos dias de hoje, nós seguimos uma das principais ordens de Jesus, que era ir de pregar o evangelho. Então a maioria dos cristãos evangélicos, a maioria prega o evangelho. Não necessariamente em cima do púlpito, mas no seu dia a dia, né? Somos a luz do mundo e no mundo jaz as trevas. Então nós temos que andar o tempo todo pregando o evangelho a toda criatura. E a questão é: o que acontecerá com a gente se o Senhor ele der uma ordem e nós não cumprirmos essa ordem? Existe um grande problema, uma punição. Então no texto ele diz assim: se eu mandar você falar para o ímpio se converter e você não falar, você vai ser responsável, porque ele vai morrer culpado e você não vai ter avisado. Então você vai ser responsável pela morte dele. E isso vale ainda para os dias de hoje. Um outro exemplo que a gente tem é de Jonas e Nínive. Deus colocou Jonas como atalaia, não está no texto, mas era a função dele: avisar o povo de Nínive da profecia do Senhor. E Jonas quer ir por outro lado. Ou seja, se Nínive ali explodisse, caísse ali um raio e acabasse com Nínive, Jonas ia ser culpado de todos os moradores de Nínive. Da morte, de todos os moradores de Nínive. Mas não, Deus vai lá, ainda é muito bom, dar um chacoalhão em Jonas, faz ele voltar. Aqui Deus já deixa mais claro para o profeta que se o cabra morrer, já não vou te chacoalhar não, você vai lá fazer e pronto. Já Ezequiel já é diferente, já não tem essa de acho que eu não vou fazer, vai fazer sim. Então para a gente serve essa mesma questão, Muitas das vezes, dependendo do que é pregado, tem até uma música atual aí que foi lançada na Todá, que diz assim: porque pararam de falar do céu, E logo num outro trecho dela que eu acho maravilhoso é que em santificação não querem mais pregar. Ou seja, se você entrar no YouTube aí, der um Google e for pegar uma pregação, se você não pegar um pentecostal, vou usar o termo, santarrão, que prega a palavra mesmo, você não vê o cara dando chicotada, você não vê o cara corrigindo, apontando o erro. Você vai ver o cara falar que vai ter bênção para cá, vai ter bênção para lá, Deus vai sarar aqui, Deus vai mudar ali, Deus vai te tirar do aluguel. Ou seja, pregam mais um Deus que está preocupado se você paga aluguel ou não, do que um Deus que vai te dar a salvação de vida eterna.
E é esse o grande problema. Se Deus pega, né, o atalaia, o profeta, o servo dele, fala, vai lá na Bruna e fala para ela que eu vou mudar a história dela, eu vou dar uma casa para ela, é uma coisa. Agora eu subi no altar com 2 milhões de pessoas e profetizar, o Senhor vai te dar casa, o Senhor vai te dar carro, é outros 500. Porque de uma forma generalista a gente sabe que não vai funcionar assim, porque senão não vai nem ter espaço para todo mundo ter casa própria. Quem tem casa para aluguel vai falir, aí vai criar um outro problema. Então não é assim que funciona. E isso tem mais, eu vou usar um termo que eu ouvi uma pessoa com uma missão que não a cumpre, que ela diz assim, quando é questionada sobre o porquê não prego esse evangelho de verdade, o evangelho que dói nos lombos, o evangelho que o Senhor ele diz assim, cinge os lombos e vai, né? Seja forte, corajoso. A pessoa dizia assim, para quem a entrevistava, isso não dá engajamento. E é exatamente esse o problema. E isso não dá engajamento. Não dá glória, aleluia. Numa era de internet, né, o engajamento é a comunhão do povo na mesma direção. Então todo mundo curte, todo mundo compartilha, certo? Dentro da igreja o engajamento vai ser o que a Bruna disse, glória, aleluia, rodopio, pirueta, né? Dízimos mais altos, ofertas alçadas, né? Por promessas de bênçãos, se você entregar tudo que você tem no altar, porque o altar não deve nada para ninguém, e não deve mesmo, né? A questão é, você foi induzido a colocar tudo que você tem lá, ou você sentiu no coração por amor de ajudar a obra? É diferente, né? Porque aí trata-se de um interesse, como se fosse uma telecena. Eu vou comprar a telecena porque eu tenho o interesse de ganhar. Ou não, eu vou comprar a telecena e vou dar para uma pessoa porque se ela ganhar vai mudar a vida dela. Muda toda a história do quadro da situação, certo? Então, a questão do ir de pregar o evangelho é exatamente isso. Se o Senhor ele te dá uma ordenança, é para ser feita. E Jesus ele deu uma ordem clara. Ide e pregai o evangelho. Se não faz parte do evangelho, como o próprio Jesus disse, se aparecer um anjo lindo, maravilhoso na sua frente e falar coisas diferentes do que está aqui, considere anátema, descarte, não presta. Ou seja, se eu tenho que ir pregar o evangelho, se eu pegar os 4 evangelhos aqui, pegue sua cruz e siga-me. Ah, Senhor, mas está pesado, o povo está indo embora. Pega você, suas coisas e vai também, porque daqui só vai para pior. Vai ficar mais apertado, porque lá vai ser maravilhoso na Nova Jerusalém. Mas aqui jaz o maligno, parceiro. Você só vai sofrer seguindo o evangelho. O evangelho, eu tava cortando o cabelo na sexta-feira, eu falei pro cabeleireiro, a gente tava, né, no assunto de evangelho pra cá, evangelho pra lá, e aí eu falei pra ele assim, falei, cara, servir a Deus é muito louco, é da hora demais, mas as pessoas não querem entender a realidade, é esse o problema. Aí ele comentou, né, sobre o grupo congregacional que ele está, e ele falou que lá que ele estava antes de mudar, era uma célula, e ele falou assim, poxa, me deram a oportunidade de pregar lá onde eu estava, mas me deram o sermão que o pastor pregou no domingo, me deram um resumo para pregar na semana e eu tinha que fazer daquele jeito. E quando o Senhor começou a me direcionar para outro lado, alguém olhou para mim e falou, não, segue o texto. Aí ele falou assim, então parei aqui, não quero mais. Aí arrumou uma confusão e ele acabou falando assim, quer saber, não é lugar pra mim aqui, eu estou indo embora. Pegou as coisas dele, sem contenda, sem briga e foi embora. Porque essa é a verdade, você quer ouvir a verdade, é isso, é o evangelho. Como Jesus disse, ide pregar o evangelho, certo? Você não precisa nem pregar mais nada, se pregar os 4 evangelhos, ó, supimpa, lá tem tudo. Agora, se você for induzido ou quiser contornar isso, vai haver uma cobrança.
Porque não é essa a intenção da Bíblia. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que todas as criaturas ouçam o seu nome, conheçam o seu Filho e sejam salvos. Amém? Amém. Você quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, fique com essa palavra no seu coração. Não fuja das ordens que Deus te dá. Seja um atalaia e cumpra a sua obrigação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Tome Tuas mãos nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia. Nos ajude, Senhor, a andar nos Teus caminhos, nos Seus atos, todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.